Olá, amigos do canal Filosofia de Trader, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos ou daremos continuidade ao nosso curso básico de Day Trade, a parte 2 deste curso, que é referente a suporte, resistência e pullback. Esses pontos no gráfico são muito importantes para tomadas de decisões. Antes de começar o conteúdo, gostaria de pedir para vocês se inscrever, curtir e comentar o canal. Isso é muito importante para nós. Falando aqui sobre o nosso curso, estamos falando sobre suporte e resistência. São indicadores, ou são pontos no gráfico muito importantes. Temos que identificar sempre esses pontos dentro do gráfico. Então, o que é um suporte e resistência? São pontos no gráfico com possibilidades de mudança na tendência dos preços. Ou seja, se ele está subindo, quando ele bate numa resistência, a tendência dele é recuar, é voltar. E assim como quando bate no suporte, a tendência é subir. Então, nós temos suporte e resistência. E o que é o suporte e resistência? São pontos marcados pelos participantes do mercado. Quanto mais antigo o seu suporte e a resistência, mais força ele tem dentro do gráfico. Isso é muito importante para tomarmos decisões. Vamos ver isso na prática, aqui nos gráficos, né? Aqui nós temos um gráfico do Ibovespa. Você vê uma região aqui embaixo, uma região de suporte. O que é essa região de suporte aqui, ó? O gráfico veio, subiu, desceu, subiu novamente e parou nessa região. Ele parou, voltou a subir, parou novamente nessa região. Ou seja, essa região é uma região de suporte. Ele bateu aqui e mudou a tendência para alta e subiu. Então, essa região é uma região de suporte. Mais um outro exemplo aqui, ó. O gráfico veio, subiu novamente, desceu, parou aqui, você já marcaria, que é a mínima que ele tem, você marcaria aqui, tá? Você marca a região de suporte, é o candle, e pode marcar também a sombra dele. Voltou a subir, desceu novamente, olha onde que ele parou, ele respeitou novamente a região de suporte. Então ele estava descendo, respeitou a região de suporte e voltou a subir. Voltou a subir, desceu novamente. Olha onde ele bateu. Novamente na região de suporte. Ou seja, se você tivesse marcado essa região, provavelmente você compraria esse ativo nessa parte aqui. Na parte de baixo você compraria o ativo, porque teria uma tendência de mudar de direção. Agora vamos falar, como temos a região de suporte, que é a parte de baixo, temos também a região de resistência. Aqui ele formou um canal que nós veremos mais para frente no curso. Mas olha aqui a região de resistência, novamente. Ele bateu aqui embaixo, respeitou o suporte, tanto é que aqui em cima teve uma região de resistência, que ele veio, bateu em cima, voltou, bateu novamente e não rompeu. Tá? Então, aqui é uma resistência do mercado para esse ativo. Após romper a resistência, você vê que ele sobe novamente. E aí temos mais um conceito que vamos explicar daqui a pouquinho. Então, nós vimos que tem uma região de suporte, que é a parte de baixo, uma região de resistência, que é a parte de cima. O conceito que nós iríamos falar agora é: toda resistência após rompida vira suporte. Então, toda resistência após o rompimento vira suporte. Então, vamos ver aqui nesse gráfico. Embaixo aqui nós temos uma região de suporte, tá? Ele veio e tem uma região de resistência. Nesse ponto marcado, ó, rompimento de resistência, rompeu a resistência. Então, rompeu e foi lá para cima. Veja no gráfico que onde era a resistência aqui para frente no gráfico, virou suporte.
Ou seja, você vai ver que ele vai bater aqui, ó, bateu 2 vezes aqui e respeitou. Então ele era uma resistência, após o rompimento da resistência, se forma uma nova região de suporte e uma nova região de resistência lá em cima. Ou seja, suporte e resistência aparecem diversas vezes durante o dia. Ou num gráfico de 15 minutos, você vai conseguir identificar ele facilmente. E isso é muito importante para o desenrolar do trade, ou do swing trader, ou de uma tomada de decisão. Aqui mostramos vários rompimentos. Ó. Tinha uma resistência no começo, rompeu a resistência, aí a resistência virou o quê? Suporte. Pode ver que ele respeitou aqui ó, o suporte. Virou suporte, rompeu o suporte novamente. Rompendo o suporte novamente, ele vira uma resistência. E o outro suporte aqui embaixo. Rompeu o suporte virou resistência e teve um outro suporte aqui embaixo. Então, durante o dia, nós temos vários rompimentos de suporte e de resistência. Neste gráfico dá para ver bem, onde o suporte vira resistência. E o gráfico sempre respeita esses pontos. Aqui eu estou vendo outro exemplo na prática, peguei aqui do TRID do dia 9/10 de 2020, num gráfico de 15 minutos. Vocês veem aqui na marca d'água 15 minutos. Você vê perfeitamente os pontos de resistência do gráfico e de suporte. Essas são áreas muito importantes para a tomada de decisão. Um exemplo, você está no suporte, você vai vender? Não, a tendência se ele bateu no suporte e respeitou, é você fazer uma compra. Você está na resistência, bateu na resistência, nesse caso. Começou a descer, você vai comprar? Não, você vai vender, porque ele bateu na resistência, tem uma forte resistência aqui. Então, esses pontos do gráfico são muito importantes. Depois desse conceito de suporte e resistência, tem um outro conceito, que esse conceito nós iremos fazer outros vídeos sobre ele, mas eu já vamos dar uma introdução, que é o pullback. Muitas operações que nós fazemos é fazendo no pullback. Inclusive na nossa série que estamos lançando, da Terra ao Olimpo, nós fizemos uma operação no pullback no episódio 2. É bem interessante vocês verem a análise que foi feita lá. Então o que é o pullback? É o retorno ao suporte ou resistência após seu rompimento. Ou seja, quando o gráfico sobe, ele não sobe de uma vez. Se você está numa tendência de alta, ele não vai ficar com um candle enorme de alta. Ele vai subir, vai fazer um pullback, vai descer e vai subir novamente. Então isso daí acontece diariamente no nosso gráfico. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Nós temos aqui a resistência no começo, temos o suporte, ele subiu, respeitou o suporte novamente, rompeu a resistência, ele rompeu, tá vendo aqui, ó, tinha uma resistência, na hora que ele rompe a resistência vira suporte, ele subiu e ele bateu onde? Ele fez um pullback. Você vê que a tendência é de alta, porém ele voltou no suporte. Essa volta ao suporte se chama pullback. Nós sempre usamos, ou eu sempre gosto muito de usar, que vai ter nas próximas aulas, o Fibonacci para a gente calcular o pullback. Então nesse caso aqui, ó, ele voltou, fez um pullback, voltou no suporte para depois voltar a subir. Então nós muitas vezes operamos em cima desse pullback. Vou mostrar aqui no gráfico, na prática aqui, ó. Marquei um suporte, marquei uma resistência, ó, aqui embaixo, ó, no Fibonacci do 0. O gráfico aqui tem uma tendência de alta, tá? Está numa tendência de alta o gráfico aqui, estamos no índice de 15 minutos. Nessa tendência, ó, tendência de alta, ele começou a subir, aqui tem um suporte onde eu tracei o 0. Aqui, nesse ponto, era o topo, 100%. E aqui eu tracei o Fibonacci. Então ele veio aqui, começou a subir, bateu num topo com uma resistência e voltou para 61% do Fibonacci. Ou seja, ele fez um pullback do 100% para o 66% para depois voltar a subir.
Então ele estava numa tendência de alta, bateu aqui no 100%, voltou no suporte e voltou a subir. Então esse é o pullback da operação. Gente, esse era o conteúdo que gostaríamos de passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, comentem, deixem comentários, curtam o vídeo. E esse conceito é muito importante para quem deseja operar. Então lembrar sempre de suporte, resistência, pullback e rompimento, tanto de suporte quanto de resistência. Obrigado e até a próxima.